Então, vamos lá, presta atenção. Você tem o seguinte, questão 21. Conforme posição majoritária e atual do Supremo Tribunal Federal a respeito da prescrição das ações de ressarcimento por dano causado à fazenda pública, aí ele vai te dar aqui 5 enunciados, aliás, 4, A, B, C e D, e você tem que marcar efetivamente o que é correto aqui, né? Então, ó, ele quer a posição majoritária e atual do Supremo. Então, aqui, o enunciado ele está te apontando justamente para a jurisprudência. Então, você vai ter que, nesse caso, responder conforme jurisprudência. Aqui você não vai se preocupar nem com lei, nem com doutrina. Aqui é jurisprudência do Supremo. A letra A diz: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato culposo ou doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. Eu tirei essa questão, acredito que da PGS Ceará, se eu não me engano, e aí quando a PGS Ceará foi aplicada, nós não tínhamos ainda a cobrança da lei de improbidade nova no edital, salvo engano, de forma que aqui você tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ainda se analisava a prescrição do ato culposo, do ato de improbidade, ou seja, ou melhor, do elemento subjetivo culpa no ato de improbidade. E o Supremo fez a divisão de que o ato doloso de improbidade é imprescritível no que diz respeito ao ressarcimento ao erário e o ato culposo de improbidade seria prescritível no que diz respeito ao ressarcimento ao erário. Aqui é importante dizer sempre que quando a gente está falando de imprescritibilidade, a gente está falando de imprescritibilidade no que diz respeito ao ressarcimento. A questão deixou isso aqui muito clara para que você possa, deixou isso muito claro para que você possa entender exatamente o que ela está pedindo. A imprescritibilidade é sempre no que diz respeito ao ressarcimento. As outras penalidades da lei de improbidade, elas prescrevem normalmente. Então, quando ele diz são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato culposo, então, nesse caso, ato culposo aqui, não existe mais ato de improbidade com elemento subjetivo culpa, naquilo que a gente conhece agora da nova lei de improbidade. Mesmo assim, a imprescritibilidade seria apenas do ato tipificado como, nesse caso, improbidade, mas com elemento subjetivo dolo. Então, a letra A está equivocada por duas razões. Seja porque o ato culposo, nesse caso, não prescrevia na jurisprudência do Supremo, quando ele existia, seja porque também não existe mais ato de improbidade com elemento subjetivo culpa, né? Então, pegando aqui essa questão podendo ser cobrada nos dias de hoje, você tem essa realidade. Letra B. Para os atos ocorridos após a promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, não há mais hipótese de imprescritibilidade da ação de regresso por dano ao erário. Na verdade, isso não é verdade, porque existe imprescritibilidade no que diz respeito ao ressarcimento. E a gente sabe que existe imprescritibilidade no que diz respeito ao ressarcimento, justamente naquela criação do Supremo Tribunal Federal acerca da imprescritibilidade do ressarcimento quando o ato de improbidade é praticado com elemento subjetivo dolo. E, obviamente, que o ressarcimento ao erário ele pode justamente ser objeto de uma ação regressiva de dano ao erário no que diz respeito ao que o Estado vai buscar em juízo para responsabilizar o agente público. Então, quando ele diz para os atos ocorridos após a promulgação da Emenda 103 de 2019, não há mais hipótese de imprescritibilidade, há, e essa hipótese está justamente na jurisprudência, então isso está equivocado. Letra C. São imprescritíveis as ações de reparação de danos à fazenda decorrentes de ilícito penal ou civil? Está errado, porque a gente sabe que são prescritíveis as ações de reparação de danos à fazenda decorrentes do ilícito penal e civil. Ou seja, isso aqui a gente tinha em termos de Constituição a imprescritibilidade, nesse caso. E aí o que é que aconteceu? O Supremo interpretou no sentido de que você não pode ser devedor do erário eternamente. E ele apenas ressalvou os atos de improbidade que são praticados com elemento subjetivo dolo. E aí ele diz na letra D, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é, em regra, prescritível. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é, em regra, prescritível. Essa é a resposta correta. E eu pretendo fazer aqui, nesse caso, uma análise com vocês justamente acerca daquilo que entende
Supremo Tribunal Federal acerca de prescrição e ressarcimento. Vamos analisar aqui, ó. Essa questão se resolve pelos seguintes entendimentos do Supremo Tribunal Federal. O primeiro entendimento é esse aqui, ó. Você precisava conhecer todas essas jurisprudências para responder a questão. Primeiro, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Esse é o primeiro julgado. Segundo julgado, é prescritível, nesse caso, a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil, prescritível. Dito de outro modo, se o poder público sofreu um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e deseja ser ressarcido, ele deverá ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei. Se ele não fizer, a pretensão, nesse caso, resta prescrita. E, por último, diz assim, ó, o outro julgado do Supremo. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Então, você tem aqui que as decisões do Tribunal de Contas, que nesse caso geram a necessidade de ressarcimento ao erário, são prescritíveis. Então, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, vamos fazer uma breve revisão aqui, porque é justamente isso aqui que pode ter causado alguma confusão na tua cabeça. Vamos analisar aqui, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, como se dá exatamente a questão da condenação por acórdão do Tribunal de Contas e como se dá também a prescrição. Agora, esses três julgados aqui responderiam à questão. O Tribunal de Contas, ele pode condenar via acórdão um agente público ou quem malversa verba pública em duas modalidades. Ele pode aplicar multa e ele pode determinar o ressarcimento ao erário. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá? O Tribunal de Contas, ele pode, via acórdão, condenar o agente público ou quem malversa verba pública. Ele pode condenar em multa, ou seja, ele pode condenar o agente ou a pessoa que malversa verba pública no pagamento de multa, ou ele pode condenar no ressarcimento ao erário, que seria, nesse caso, a devolução daquilo que a pessoa trouxe em termos de prejuízo ao erário público. A condenação do Tribunal de Contas, em termos constitucionais, ela é título executivo extrajudicial, mas em termos doutrinários, a gente pode dizer que a decisão do Tribunal de Contas é título executivo extrajudicial somente se ela indicar exatamente o agente responsável e o valor da condenação, porque o requisito processual para que você tenha um título executivo extrajudicial é que ele tenha certeza e liquidez, de forma que ele possa, nesse caso, iniciar um processo executivo. Então, o acórdão do Tribunal de Contas, ele só é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, se ele indicar de forma indene de dúvidas o agente responsável pelo pagamento da multa ou pelo ressarcimento ao erário, ou pelas duas coisas, e o valor da condenação, o valor da multa e o valor do ressarcimento. Muito bem, isso acontece muito. Você, na qualidade de procurador, isso acontece muito na minha realidade enquanto advogado da União, chega um procedimento administrativo do Tribunal de Contas na sua mesa e chega lá um acórdão que imputa a um agente público ou a um ex-agente público o pagamento de multa e o ressarcimento ao erário. Quando eu recebo esse acórdão do Tribunal de Contas, o que é que eu faço? Essa pergunta aqui é importante para que você revise comigo. Ó. O que é que a Fazenda faz com o acórdão do Tribunal de Contas? A Fazenda inscreve esse acórdão em dívida ativa para ajuizar uma execução fiscal? A resposta é não. A Fazenda não ajuiza a execução fiscal dos acórdãos do Tribunal de Contas, por uma razão muito simples. Os acórdãos do Tribunal de Contas, quando indicam agente responsável e valor da condenação, eles são título executivo extrajudicial e, nesse caso, você executa nos termos do Código de Processo Civil. E, ao executar nos termos do Código de Processo Civil, você vai dar início a uma execução de título extrajudicial. Você faz isso a partir da conjugação do artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz: as decisões do tribunal de que resulta imputação, aqui é Tribunal de Contas, de débito ou multa, terão eficácia de título executivo. Quando a Constituição fala em imputação de débito, é ressarcimento ao erário. São títulos executivos extrajudiciais. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Então, nós temos aqui um título com eficácia executiva decorrente do próprio texto constitucional.
Então, você vai pegar o artigo 71, parágrafo 3º e o artigo 784, inciso 12 do Código de Processo Civil, e você não vai inscrever em dívida ativa o acórdão do Tribunal de Contas. Você vai, nesse caso, ajuizar uma execução de título extrajudicial. Uma pergunta interessante, em termos doutrinários até, e você poderia me fazer ou estar se questionando aí, é se o procurador ele poderia, se ele quisesse, inscrever em dívida ativa o acórdão do Tribunal de Contas. Eu penso que sim, e grande parte da doutrina também pensa que sim, que é possível inscrever em dívida ativa, nesse caso, o acórdão do Tribunal de Contas para o ajuizamento da execução fiscal. A questão é que não há necessidade disso, né? Ou seja, não é necessário, já que eu disponho aí da execução de título extrajudicial. Muito bem. Aqui é um ponto importante da nossa revisão que pode estar na sua prova. Ora, de posse do acórdão do Tribunal de Contas, você vai ingressar com a execução de título extrajudicial. Mas quem executa? Isso aqui já foi objeto de questionamento na jurisprudência do STJ. Quem executa esse acórdão? O Tribunal de Contas ele manda para a Fazenda, é ela que tem competência. O próprio Tribunal de Contas tem competência para executar esse acórdão. O Ministério Público tem competência para executar esse acórdão? Ou o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas tem competência para executar esse acórdão? O Estado ou o município, quem executa quando há aplicação de multa para gestor municipal? Então, quem executa é uma pergunta que a doutrina, nesse caso, ela se debruça sobre o tema e é uma pergunta que a gente tem resposta jurisprudencial. Então, nesses 4 quadradinhos aqui, existe, basicamente, muita coisa que nós precisamos falar. Quem tem a legitimidade para executar acórdãos do Tribunal de Contas é a representação jurídica da pessoa jurídica de direito público interessada no acórdão. A pessoa jurídica de direito público interessada no acórdão é aquela que titulariza o crédito decorrente do acórdão, seja a multa, seja o ressarcimento. Então, se existe um acórdão do Tribunal de Contas imputando multa a um ex-gestor estadual, é o Estado, a sua procuradoria, que vai executar esse acórdão do Tribunal de Contas. Então, a Fazenda Pública é quem executa o acórdão do Tribunal de Contas. Seja acórdão do Tribunal de Contas da União, seja acórdão do Tribunal de Contas de Estado, seja acórdão do Tribunal de Contas de município ou dos municípios para aqueles que existem. O próprio Tribunal de Contas não tem legitimidade para executar os seus próprios acórdãos. Então, o Tribunal de Contas não tem legitimidade para executar os seus próprios acórdãos, nem por si próprio, nem pelo seu Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público também não tem legitimidade para executar acórdão do Tribunal de Contas. Então, é só a Fazenda Pública que tem legitimidade para executar, via execução de título extrajudicial, os acórdãos do Tribunal de Contas. Existe uma celeuma jurisprudencial sobre de quem é a legitimidade para executar acórdão de Tribunal de Contas que imputa a agente municipal multa, se é de Estado ou município, e eu já gravei vídeo lá no YouTube sobre isso, no sentido de que nós temos, enquanto decisão do Supremo Tribunal Federal, que compete ao município a execução do acórdão do Tribunal de Contas que imputa multa a agente municipal. O Estado, pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, defendeu junto ao Supremo Tribunal Federal que a multa aplicada por Tribunal de Contas de Estado, ela competia e, portanto, pertencia ao Estado, porque é uma multa aplicada por um órgão que pertence ao Estado. Embora não pertencente a nenhum dos poderes propriamente, o Tribunal de Contas ele auxilia o Poder Legislativo na fiscalização das contas, mas é um órgão de estrutura estadual. Então, a PGE do Rio defendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, que as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado são do Estado e não do município, ainda que aplicadas a gestor municipal. O Supremo Tribunal Federal não caiu nessa e disse que a multa aplicada a gestor municipal pela malversação de verba pública municipal é do município, então é a Procuradoria do município que, nesse caso, deve executar o acórdão do Tribunal de Contas que imputa multa aos seus agentes. Então, presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante. O STJ teve uma decisão recente
no qual ele acabou efetivamente entendendo como o Supremo Tribunal Federal. Então, quem executa, ó, só Fazenda, cuidado com isso na prova, tá? Na prova, o próprio Tribunal de Contas não executa, na prova, Ministério Público não executa, só Fazenda executa, e tenha cuidado com essa celeuma aqui jurisprudencial sobre a titularidade da multa aplicada por Tribunal de Contas estadual, no caso de gestor municipal. Embora o Tribunal de Contas seja órgão estadual, ele, quando aplica multa a gestor municipal, ele está aplicando multa no exercício do auxílio que presta à Câmara de Vereadores no que diz respeito ao julgamento das contas do município. Então, o Supremo entendeu que, nesse caso, a titularidade dessa multa, o crédito dessa multa, é do município e não do Estado. Então, cuidado com isso, porque isso pode cair na sua prova exatamente por conta da execução de acórdão de Tribunal de Contas. Bom, como nós vimos, o acórdão do Tribunal de Contas, dele pode sair uma multa ou pode sair um ressarcimento. Aliás, né? Eu posso ter um acórdão do Tribunal de Contas que impute multa e ressarcimento, só ressarcimento. Pode acontecer. E aí, no que diz respeito à multa, a gente sabe que a multa prescreve. Isso a gente tem exata noção e a gente sabe efetivamente que a multa prescreve. O que existe em termos de construção jurisprudencial é acerca da imprescritibilidade do ressarcimento. Então, a pergunta que fica é, no que diz respeito ao ressarcimento, aquele ressarcimento que existe em acórdão de Tribunal de Contas, ele prescreve? A União, ela tentou implementar no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 636.886, a tese de que o ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas em seus acórdãos não prescrevia. Esses ressarcimentos, eles decorreriam, portanto, daquilo que diz a Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 5º, dizendo assim, ó, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a União tentou implementar no Supremo Tribunal Federal essa ressalva da ação de ressarcimento no que diz respeito à imprescritibilidade do ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas. O Supremo não acatou a tese da União no recurso extraordinário e acabou dizendo que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. O Supremo disse isso em 2020, portanto, é uma decisão até recente que você precisa levar em consideração nos seus estudos. E aí você poderia me perguntar, se você pensa que a gente terminou a discussão sobre prescritibilidade de ressarcimento e Tribunal de Contas, você está enganado. Você também poderia me perguntar o seguinte, professor, e no que diz respeito ao ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas ele entende, nesse caso, que o agente público praticou ato doloso de improbidade, mesmo assim prescreve? Ora, a gente viu lá em cima que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. E quando o Tribunal de Contas ele aplica, nesse caso, ele determina, ele imputa débito, ou, portanto, ele determina o ressarcimento quando ele reconhece a prática de ato administrativo doloso. Mesmo assim, o acórdão do Tribunal de Contas prescreve. Perceba que isso poderia ser um questionamento extremamente importante e interessante na sua segunda fase. Prescreve acórdão do Tribunal de Contas que imputa débito a agente público em razão da prática de ato de improbidade com elemento subjetivo dolo, você juntaria as duas coisas e você teria uma fusão dessas duas jurisprudências aqui, ó, da jurisprudência que trata da imprescritibilidade do dolo na improbidade e da jurisprudência que trata da prescritibilidade do ressarcimento ao erário fundado em decisão do Tribunal de Contas. A resposta para isso vai além da análise da prescrição, porque o Tribunal de Contas ele não pode, nesse caso, no momento em que ele estabelece e imputa débito, ele não pode fazer juízo de valor nem sobre o dolo, nem sobre a prática da improbidade. Não é possível que o Tribunal de Contas aplique penalidade da LIA no que diz respeito ao ressarcimento por reconhecer, no caso, a prática de improbidade. Eu já tive a oportunidade de dizer, principalmente para os meus alunos, também no canal do YouTube, mas principalmente para os meus alunos que são alunos lá do curso de improbidade, que a improbidade, as penalidades da LIA,
elas só podem ser aplicadas e praticadas a partir do reconhecimento por parte, nesse caso, do Poder Judiciário. Então, não é possível que o Tribunal de Contas reconheça, nesse caso, nem o dolo, nem improbidade no que diz respeito à análise das contas. O acórdão do Tribunal de Contas ele não analisa improbidade e não é decisão judicial a declarar dolo, porque o Tribunal de Contas não exerce jurisdição. Quando a Constituição Federal diz que o Tribunal de Contas tem jurisdição em todo o território nacional, a Constituição está falando em termos territoriais, não em termos de jurisdição, nos termos técnicos da palavra pertinente ao exercício da função típica do Poder Judiciário. Então, o acórdão do Tribunal de Contas não pode ser usado como digamos, imputação de improbidade por prática dolosa para fins de imprescritibilidade do ressarcimento. O débito imputado pelo Tribunal de Contas no seu acórdão, ele não é imputado, nesse caso, com o reconhecimento da improbidade e também não é imputado com o reconhecimento do elemento subjetivo dolo, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Se o Tribunal de Contas determinar o ressarcimento imputando ao agente público ato doloso de improbidade, ele está exacerbando a sua atribuição e ele está usurpando a atividade jurisdicional. Então, obviamente, a gente vai entender que essa decisão do Tribunal de Contas é ilegal. Agora, um detalhe importante. O acórdão do Tribunal de Contas pode ser usado como prova de improbidade em ação própria? Sim, aí sim. Ou seja, o Ministério Público ou a Fazenda Pública, eles podem, aí sim, pegar um acórdão do Tribunal de Contas e utilizar o que o Tribunal de Contas entendeu no acórdão como prática de ilícito e classificar esse ilícito como de improbidade, justamente para que isso possa ser levado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, aí sim ele, judiciário, decidir se há ou não improbidade apta, nesse caso, a ensejar a imprescritibilidade, desde que se reconheça aí o elemento subjetivo dolo. E aqui eu faço um resumo sobre prescrição no que diz respeito ao ressarcimento e fazenda na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, para o Supremo Tribunal Federal, presta atenção aqui que isso aqui é muito importante, você tem aqui 3 situações que nós temos que analisar a questão da prescritibilidade. Ou seja, no que diz respeito ao ilícito civil, você tem a prescritibilidade, ou seja, ilícito civil, prescreve, prescreve sim. No que diz respeito à improbidade com dolo, prescreve não. Eu não vou falar mais sobre improbidade com culpa, porque não existe nos termos da nova lei. E no que diz respeito ao acórdão do Tribunal de Contas, prescreve sim, mas eu estou falando sempre no que diz respeito à ação de ressarcimento. Então, ilícito, nesse caso, ilícito civil, você tem a prescrição, acórdão do Tribunal de Contas, você tem a prescrição, portanto, aqui prescreve, ou seja, as pretensões da Fazenda Pública aqui, nessas duas bandas aqui, prescrevem, você tem a prescrição da pretensão, e no que diz respeito à improbidade com dolo, não há prescrição, mas essa ausência de prescrição na improbidade com dolo diz respeito tão somente ao elemento subjetivo dolo, não culpa, justamente porque não é possível mais improbidade com culpa. E aqui eu trago uma última informação sobre o tema, mas aí tenha cuidado, porque eu estou falando aqui de prescrição do ressarcimento, no que diz respeito a ilícito civil, improbidade, dolo e acórdão no Tribunal de Contas, mas existe uma pretensão da Fazenda que é imprescritível, que não é necessariamente ressarcimento, mas é a reparação civil de dano ambiental. Não chega necessariamente a ser um ressarcimento, mas aqui você tem a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há prazo para ACP ajuizada por MP ou Fazenda, objetivando a reparação de danos decorrentes de degradação ao meio ambiente. Só tenha cuidado, porque aqui não é necessariamente um ressarcimento, é reparação civil de dano ambiental. Isso está no tema 999 do Supremo Tribunal Federal. Eu trago apenas a título de informação adicional. Então, veja que, embora você, para responder essa questão 1, você precisasse conhecer esses 3 julgados do Supremo, imprescritibilidade do ato doloso de improbidade, prescritibilidade da reparação de danos decorrente de ilícito civil e prescritibilidade do ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas, a gente acabou fazendo uma revisão bem completa sobre os acórdãos do Tribunal de Contas e o que eles podem imputar, tanto multa quanto ressarcimento,
e, nesse caso, no que diz respeito à sua natureza jurídica como título executivo extrajudicial, desde que indique agente responsável e valor da condenação. A Fazenda é quem tem aqui a legitimidade para ajuizar a execução de título extrajudicial, não o próprio Tribunal de Contas, não o Ministério Público, não o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Cuidado com essa discussão doutrinária, ou melhor, jurisprudencial sobre a legitimidade da execução de multa imputada a agente municipal decorrente da prática da análise das contas do Tribunal de Contas do Estado. A legitimidade é do município, o crédito da multa é do município, não é do Estado. O acórdão do Tribunal de Contas, não há dúvida de que a multa prescreve, o ressarcimento havia a dúvida. No caso, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou o tema e a União queria que o Supremo entendesse que a multa, ou melhor, o ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas não prescrevesse. O Supremo não acatou a tese da União, entendeu que prescreve sim, e aí nós temos que, nesse ponto também, o Tribunal de Contas não pode, no acórdão, imputar débito reconhecendo improbidade. A improbidade só pode ser reconhecida por via judicial. O Tribunal de Contas não analisa improbidade nem analisa dolo, porque ele não exerce jurisdição, mas o acórdão do Tribunal de Contas pode ser prova material da efetividade jurisdicional de reconhecer como ilícito determinada conduta e capitulá-la como improbidade no processo judicial. Sim, aí pode. O Ministério Público e Fazenda podem levar para uma ação de improbidade o acórdão do Tribunal de Contas para que ele seja mais uma prova da prática de improbidade, embora o Tribunal de Contas não possa reconhecer ele próprio a improbidade nem o elemento dolo. E aí eu fiz um resumo aqui sobre a prescrição do ressarcimento na jurisprudência do Supremo. Ilícito civil prescreve, improbidade e dolo não prescreve, acórdão do Tribunal de Contas prescreve, mas a reparação civil de dano ambiental, que não é necessariamente um ressarcimento, não prescreve. Aqui está o tema 999 do Supremo Tribunal Federal, e com isso fizemos uma revisão bem completa, tanto da natureza jurídica do acórdão do Tribunal de Contas, quanto as características referentes àquilo que vem do acórdão, multa ou ressarcimento, e se há ou não prescrição. Vamos para as perguntas acerca da questão 21. Eu gostaria que vocês colocassem aí no bate-papo, quem tiver dúvida, coloca assim, dúvida, e escreve a dúvida, para que eu não fique lendo aqui mensagens que não são dúvidas e para que a gente possa otimizar aqui o tempo da nossa aula. Quem tem dúvida, coloca dúvida e logo em seguida a dúvida. Maicon diz, professor, dúvida, a questão diz que, em regra, prescreve a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Qual seria a hipótese excepcional? Na jurisprudência do Supremo, não tem hipótese excepcional. Eu entendo o que você quis dizer, mas acaba que a letra D é a questão menos errada, porque esse, em regra, embora nesse caso não exista uma hipótese excepcional de imprescritibilidade de ressarcimento imputado pelo Tribunal de Contas, não torna, na minha visão, a letra D completamente errada. Seria aqui a menos errada. Mas a sua observação é muito pertinente, Maicon. Essa questão, acho que estava na prova da PGE Ceará, se eu não me engano, CESP. Dúvida, multa ambiental prescreve? Prescreve, Fabiana. O que não prescreve aqui, como eu disse no tema 999 do Supremo Tribunal Federal aqui embaixo, o que não prescreve é a reparação civil de dano ambiental, tá? Dúvida, as demais sanções previstas na LIA prescreve? Sim, todas. Pessoal, preste atenção. Tudo o que eu disse aqui, tudo que não prescreve, prescreve. Então, a gente pode passar a noite aqui todinha perguntando o que prescreve e o que não prescreve. A única coisa que não prescreve, em termos de ressarcimento no Supremo Tribunal Federal, é improbidade com dolo. Isso aqui é imprescritível. Todo o resto prescreve. Na jurisprudência do Supremo, só não prescreve improbidade com elemento subjetivo dolo e a reparação civil de dano ambiental. São as únicas coisas na jurisprudência do Supremo que não prescreve. O resto prescreve. Entendeu? Então, multa ambiental prescreve, todas as outras sanções da LIA prescrevem, tudo prescreve. A única coisa que não prescreve enquanto sanção da LIA é o ressarcimento se eu tiver ato de improbidade praticado com dolo. Só isso.
o resto prescreve. Eu posso, na condição de fazenda pública, ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade para reconhecer o ato de improbidade e pedir a aplicação apenas do ressarcimento, ainda que efetivamente todas as sanções da LIA estejam prescritas. Por exemplo, 30 anos depois do cometimento de um ato de improbidade, se eu tiver condições de provar esse ato de improbidade praticado, eu posso ingressar com ação civil pública para pedir apenas o ressarcimento ao erário, porque esse ponto é imprescritível. Todas as outras sanções da LIA eu não posso mais aplicar, justamente porque a nova lei estabelece aquela prescrição lá de 8 anos e as prescrições intercorrentes a partir daqueles marcos interruptivos que nós estudamos lá no curso de improbidade e fazenda pública, né? Que estão no texto da nova lei. Então, tudo que não está dito na jurisprudência do Supremo enquanto ser imprescritível de forma específica, prescreve. Diego diz, dúvida, a citação da emenda foi maldade? Foi. Não, mas a questão não é minha, não. A questão é do CESP, Diego, mas foi maldade pura ali. Mas dava para perceber que, embora havia maldade na citação da emenda, que não tem muito a ver com o tema, quando ele diz que não há mais hipótese de imprescritibilidade, está errado, né? Porque existe hipótese de imprescritibilidade. Então, embora haja essa pequena confusão aqui, tentando, sei lá, desviar a tua atenção para o que é importante na prova, nesse caso, havia aqui há uma informação na letra B que torna o item equivocado, de forma que você não precisa necessariamente nem saber o que está na emenda constitucional 103, né? Às vezes acontece sim. Aí, ó, ele fala aqui, imprescritíveis as ações decorrentes, a reparação decorrente de ilícito civil, está errado, e imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato culposo, essa parte aqui está equivocada, tanto no que diz respeito à jurisprudência do Supremo, quanto no que diz respeito à nova lei, e aqui a letra D é justamente a que se salva